Olá, essa videoaula vamos falar da abertura e fechamento do caixa. Isso, sem dúvida, é uma das partes mais importantes do sistema para a gestão do seu negócio, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos que parametrizar, tá? Aqui em parâmetros, caixa, e vamos colocar que vamos utilizar o controle de caixa nesse parâmetro, tá? Isso significa que todos os dias eu vou fazer a abertura e o fechamento do caixa, que eu também posso optar e não trabalhar dessa forma, e tendo uma visão do caixa apenas pelo período, né? E dessa forma eu vou fazer abertura e fechamento, tá? Aqui eu tenho alguns outros parâmetros que influenciam também no fechamento, mas vamos lá. Uma vez que está configurado, eu vou fazer a entrada, entro na tela de venda do PDV, tecla F11, é aqui onde eu vejo o meu caixa, tá? Então, eu vou fazer o fechamento desse caixa que já está em aberto, tá? Que eu já tenho total de crédito, Pix e dinheiro aqui do dia, e aí eu vou fazer o fechamento desse caixa, tá? Nesse caso, quando eu vou fazer o fechamento, eu posso fazer a conferência, se bate realmente o que teve em dinheiro, o que teve em Pix, o que teve em crédito, se houve alguma diferença, e realizo o fechamento desse caixa através da tecla F5, tá? Fechei o caixa, maravilha. Então, essa é a tela depois que eu fecho o caixa, tá? Então, se eu sair aqui do PDV no dia seguinte, voltar, é necessário fazer a abertura, né? E como que eu faço a abertura desse caixa? Através da tecla F11, né? Então, aqui não tenho nenhuma venda do dia, vou abrir o caixa através da tecla F5. Ele vai me perguntar se eu tenho algum troco, algum valor inicial no caixa. Vamos colocar nesse exemplo que a gente tem R$100 em dinheiro que vai servir para troco. Confirma a abertura do caixa? Sim. Caixa aberto com sucesso. Pronto, aqui já estou com o caixa aberto, pronto para começar a fazer minhas vendas. Vou fazer uma venda bem rápido aqui. Vou fazer o recebimento em dinheiro nesse caso. Confirmei, já fiz uma venda. Emiti um comprovante não fiscal aqui, já voltei para a tela para fazer uma próxima venda. Se eu der o F11, vou visualizar que eu já tive uma venda em dinheiro totalizando R$1, que foi o valor que a gente colocou para aquele produto, tá? Então, aqui também vai listar os pendentes. O que seria pendente? Seria se eu fiz uma venda para um cliente e deixei fiado na conta dele. Fica como pendentes do dia. Tá? Se eu fiz uma venda e coloquei um boleto que ainda não foi pago, mas foi gerado, também entra como pendentes. Recebimentos. O conceito de recebimento seria se algum cliente que tem algum débito na conta veio e pagou para aquele caixa. Então, aquele dinheiro entrou no caixa no dia de hoje. Então, vai aparecer aqui nos recebimentos também. Tá? As devoluções, os cancelamentos, suprimentos de dinheiro no caixa, e sangrias, né? Então, é aqui que eu faço o controle e tenho a visão geral. Então, nesse exemplo, eu fiz uma única venda em dinheiro, tá? Vou fazer até uma outra venda aqui. Vou pegar um produto qualquer aqui, vamos colocar, vamos receber no débito. Confirmei, já fiz a venda, vamos voltar aqui no caixa através do F11. Pronto, então agora eu já tenho aqui no meu caixa dinheiro e débito, certo? Então aqui eu posso fazer a conferência, né, impressão, né, de quanto que eu tenho no caixa, né, 101 dinheiro, por quê? Porque R$100 era troco, essa outra venda de débito. Tem aqui o total do meu caixa, o troco inicial, né, a quantidade de vendas, o ticket médio que eu tive, né, então, e o total, né, de cada forma de pagamento aqui. Vou fazer o fechamento desse caixa, F6, aí eu faço a conferência. Opa, realizado em dinheiro. Bate 101? Bate. Débito, bate? Bate. Aqui eu consigo parametrizar para ficar um caixa cego. Ou seja, a pessoa precisa colocar quanto foi realizado sem ter visto o previsto. Isso daqui não aparece, e aí o gerente, depois em outra tela, verifica se bateu o valor dos caixas, tá? Então, vou dar um F5, confirmo o fechamento do caixa sim. Caixa fechado com sucesso. Lembrando que o caixa é individual em cada terminal PDV. Cada terminal PDV você vê referente àquele caixa. Se eu der o F11 agora, já não tenho mais nenhuma venda aqui, tá? Ainda fazendo parte do caixa, se eu sair da tela do PDV,
e vier nessa tela aqui, ó, caixa. Aqui eu verifico todos os caixas que eu tenho fechado no dia, que eu tenho aberto no dia. Então, se eu tenho 5, 6, 10 PDVs trabalhando, eu tenho o controle de cada PDV, se está aberto, se está fechado, qual que é o valor dele ali no momento, né? E aqui eu verifico também os recebimentos, os cupons, Pix, TEF eu configuro por aqui. No caso, ó, eu vejo que nesse caixa houve essas 2 vendas, né? Já vejo o histórico de vendas que teve nesse caixa, mesmo ele fechado, né? Consigo visualizar, imprimir cada uma dessas vendas. E aqui também eu consigo configurar né, tanto as vendas quanto a impressão, né, de como foi esse caixa. E aqui por período. Então, se eu quero buscar ontem, na semana, no mês, todos os caixas fechados e abertos são listados nessa tela. Tá? Nessa tela eu também tenho alguns recursos, como a parte de recebimentos, a parte de cupons que foram emitidos nesse PDV, porém, isso é tratado em outros vídeos, onde eu aprofundo um pouco mais, tá? Então, o conceito de caixa é esse. A gente verifica tanto lá no PDV e depois aqui a gente tem uma visão geral de todos os caixas que foram abertos e fechados, que pertencem à empresa, podendo selecionar por períodos.